Nós temos, na verdade, uma articulação mais forte, buscando a luta por moradia de forma organizada, articulada, a partir dos anos 80, né? Eu acho que o marco inicial é lá o surgimento do CAPROM. Não que não houvesse os problemas urbanos, os problemas de moradia eles existiam, mas eles não assumem essa configuração mais de movimento organizado, articulado, com uma certa unidade. Isso nós vamos encontrar a partir dos anos 80, ao longo depois até o início dos anos 90 e posteriormente uma retomada mais forte de movimento com uma organização se colocando numa esfera pública citadina, de uma maneira organizada, explicitada como um movimento de luta por moradia na presente década, principalmente a partir de 2012, que a gente tem um ressurgimento desse movimento. Isso não quer dizer que não tenha acontecido nada durante esses períodos aí, entre esses intervalos, entre o final meados dos anos 90, da década de 1990, e esse período quando a gente tem um ressurgimento com ocupações como o caso da Contestado, da Palmares, né? Nesse problema os conflitos eles iam acontecendo, mas eles não assumiam essa unidade ou um movimento mais articulado e com visibilidade na cidade. Elas ficavam numa demanda muito localizada, em conflitos mais localizados, em vários lugares, por exemplo, o problema da Ponta do Leal, ou então o caso da Vila do Arvoredo, né? A gente vai ter no Papaquara, a gente vai ter esses conflitos em torno da terra urbana, eles vão ser presentes na cidade e vão acompanhando todo o processo de expansão deles da cidade, inclusive articulado principalmente com uma opção que vem lá, na verdade, da década de 1960, né? uma opção das elites aí por um processo que enfatizou muito a especulação imobiliária, né? Voltada para um desenvolvimento que tem como carro-chefe a questão do turismo, né? Que acaba gerando todo um problema sério aí em torno da terra urbana. No caso do segundo ciclo, a ocupação Amarildo, ela vai ter um impacto muito grande na cidade justamente pela área onde ela estava se colocando. Você vê que você tem uma série de conflitos mais localizados, mas que vão estar relacionados a áreas que estão mais afastadas do centro ou das áreas mais valorizadas, né, em termos imobiliários. No caso da ocupação Amarildo, ela ocorre na entrada ali que vai para o bairro, para o lado do Jurerê Internacional, conhecido, né, internacionalmente conhecido e extremamente cobiçada pelas elites locais. Ela vai ter um peso extremamente importante no sentido de denunciar esse processo, de evidenciar, né? Então vai haver um ataque muito forte em torno, né, um ataque midiático muito forte, mas ela está acontecendo num contexto geral da grande Florianópolis, né? Se a gente for ver, os problemas eles vão acontecendo por exemplo, em São José, no município de São José, que foi o caso da ocupação Contestado, que também ele não veio com uma organização prévia, diferentemente da ocupação Amarildo. A organização ela vai acontecendo quando aquele processo, aquele estelionato eleitoral, né, no qual se prometeu a titularidade da terra para aqueles moradores, e ela não veio. Então aquelas pessoas elas não vinham de um processo organizativo e acabam indo, mas ela está chamando a atenção para esse fato, né, que tem uma população imensa na cidade que tem sido historicamente excluída. Alguns dados mostram, por exemplo, que na ocupação Contestado, grande parte daqueles moradores, se você vê, tem origem, embora nascidos em Florianópolis, eles são de famílias que vieram também do oeste, que é a característica mais forte do primeiro ciclo. Você tem uma população migrante muito grande. Em algumas ocupações, como o caso da Nova Esperança no primeiro ciclo, eram moradores que eram de fora da cidade, na sua maioria, mas que já viviam há muito tempo. Então não era um problema conjuntural, como mediaticamente se tentava colocar, do sujeito que chega porque a cidade está muito bem, oferece muita alternativa e ele não encontra o seu lugar e você tem um problema emergencial conjuntural. Não, era um problema que a cidade realmente não absorvia por haver todo um processo de segregação e de especulação imobiliária, né? E no caso do Contestado, é muito interessante que chama atenção com o quanto esse problema, né, enquanto a cidade tem um déficit habitacional, digamos assim, elevado, ao mesmo tempo, né, tu tem um monte de moradores sem casa, né? Embora tu tenha imóveis também disponíveis para abrigar essa população. Tem alguns dados mostrando que os imóveis ociosos que existem hoje
na Grande Florianópolis dariam conta de incorporar, de responder a esse déficit habitacional, né? Mas no caso, voltando à questão do Amarildo, estava chamando a atenção do contestado para destacar o Leandro Amarildo, ele não está sozinho, a visibilidade maior vai ser justamente porque ele está numa área extremamente valorizada, uma área muito cara, digamos, às elites locais aqui, né? E aos interesses imobiliários na cidade. E acho que ele vai ter também assim, a importância, ele vai ter, embora tenha sido um processo que depois ele acabou redundando, a ocupação Amarildo, ela vai continuar, mas muito reduzida no município de Águas Mornas, ela vai chamar a atenção de algumas coisas. Uma que era um projeto interessante de fazer uma proposta de uma ocupação urbana, mas trazendo também a questão da agricultura, né? Eles reivindicam a área junto ao INCRA, e ao mesmo tempo eles chamam a atenção para todo esse processo daquela área, né? Na verdade, embora os ataques midiáticos, eles o tempo inteiro colocavam e caracterizavam aqueles ocupantes como invasores, como pessoas que acabavam com a ordem, que roubavam a propriedade privada, ficou muito evidente que aquela área, a maior parte dela, então acho que 90% daquela área, ela era uma área pública que foi destinada a um projeto na época dos governos militares, que ele não aconteceu, esse projeto, que era um projeto de maricultura, e ele ficou apropriado por uma pessoa que na época ele tinha que tocar esse projeto. Quer dizer, na verdade, quem efetivamente roubou aquela área, né? Quem era o ladrão, efetivamente, quem é que estava desobedecendo as leis ou as regras. Ele teve, acho que, essa importância muito grande, simbólica na cidade, de trazer de evidenciar essa contradição, né? Os contras, na verdade, são os contrários a um projeto aí das elites dominantes aqui da cidade, das classes dominantes locais, e caracteriza muito bem, né, como se constrói uma determinada ideologia sobre a cidade, né? Porque você cria a ideia de uma ordem, mas uma ordem que não inclui, e quem se coloca como os contra o desenvolvimento da cidade, aquela campanha que foi feita no início dos anos 90, a gente falava nos contra, que eram contra as marinas, que eram contra a ordem, que eram contra a lei. Na verdade, eram os movimentos que vinham trazendo, né, muita força, questionando a forma como se dá a apropriação dos recursos na cidade, como se beneficiam determinados setores, questionando, né, o autoritarismo dessas elites, um projeto altamente excludente, e que ele prossegue ao longo das décadas, mesmo quando esses movimentos, essas contradições não se evidenciam de uma forma muito clara na coisa. No caso dos Amarildos, que seria um segundo ciclo de ocupações que acontece junto à ocupação Palmares, a ocupação Contestado, a ocupação Amarildo, ela evidencia muito isso. Os ataques que eles vão fazer têm um tom muito parecido com aquele tom dos anos da década de 1990 ali, naquele período que era um período de redemocratização, aquele discurso anacrônico na época, ele vem com uma força muito grande dentro de um contexto neoconservador, onde forças conservadoras têm se aglutinado politicamente, e coloca, né, quem luta por direitos, fazendo uma inversão que na década de 80, inclusive, tinha uma legitimidade maior, a luta por direitos, a Constituição de 1988, né? Nesse contexto agora da presente década, ele vem sob a lógica de uma criminalização muito grande de movimentos, de ataques, né? E que hoje fazem vinculação também com a criminalidade, justamente por envolver uma população pobre. Então você começa a construir todo um discurso, uma outra narrativa sobre a cidade, atacando e estigmatizando essas pessoas que são os atores, que são os excluídos e que se organizam lutando por um direito. É o caso, né, os ataques que hoje fazem porque ocupam uma área ambiental, que restam poucas áreas hoje, né, para ser ocupadas, são praticamente todas as áreas tomadas, ou então associando a problemas de criminalidade, muitas vezes pela presença de tráfico de drogas, que é uma coisa bastante reduzida nessas áreas, né? Tem uma grande maioria, uma imensa maioria, nesses casos, de população de trabalhadores, né, ou de pessoas que tentam ser trabalhadores, que estão desempregadas, que estão excluídas e não têm onde viver. Então passa por esse processo de criminalização dos movimentos hoje, né? Assume muito essa feição de criminalização.
Tem muitas características comuns com o segundo ciclo, se comparar com o primeiro, né? No primeiro ciclo era muito forte a presença daquelas forças que vinham da luta contra a ditadura, e uma presença muito forte na época, uma instituição que é chave para entender o primeiro ciclo é o CAPROM, que havia a presença de lideranças religiosas ou ligadas a comunidades eclesiais de base, a pastorais, que tinham uma inserção, uma capilaridade muito grande junto a bairros populares, que dá uma força, uma identidade muito forte a esses movimentos. Se a gente observar o segundo e o terceiro ciclo, a característica, exceção talvez a ocupação Amarildo e a ocupação no terceiro ciclo Fabiano de Cristo, todas elas acontecem de uma forma espontânea e a organização vem em face da repressão. Não há aquele trabalho de organização lento, de todo um trabalho pedagógico, de formação das próprias lideranças, de uma preparação, de uma organização prévia, um planejamento. Isso não acontece nesses dois ciclos. O terceiro ciclo eu vejo muito como uma intensificação do problema da moradia na cidade, que parece que ele está se tornando cada vez mais explosivo, e também com a presença ou com a retomada, né, por conta de uma percepção de que a partir do impeachment de 2016 e da reaglutinação de setores conservadores, dos ataques que eles passam a ter uma organização muito forte no sentido de atacar direitos sociais, de muitos atores que se colocavam de forma mais institucional, apostando mais nos movimentos. Parece que o que caracteriza o terceiro ciclo é essa intensificação do problema da terra, mas também a retomada ou o ressurgimento de antigos atores que começam a se reaproximar de novo desses movimentos e passam a tomar a frente, né, pelo menos de uma maneira mais incisiva, no momento em que o problema aparece, né. O que a gente vê é que há uma recusa muito forte a reconhecimento ou de querer criar espaços de interlocução, né. Tu tem um Estado que está cada vez mais autoritário, que ele cumpre determinados papéis econômicos de uma maneira muito incisiva, que eu acho que tem a ver com uma ordem neoliberal, com uma percepção de realmente esvaziamento de espaços de participação, de conselhos participativos. Parece que há um fechamento total nesse sentido, se encaminha por um enfraquecimento, né, de políticas sociais, né, você não tem mais destinação de recursos para esse setor. E ela é uma cidade cada vez mais voltada para o capital. A ideia de uma cidade mercadoria, ela se impõe nesse contexto de uma maneira muito mais forte, muito mais expressiva, né? E conseguindo também, parece que produzir ou evitar que os movimentos consigam espaço, consigam as suas reivindicações, né? Nesse sentido, acho que... Na subida do morro é diferente.